moderada, regrada, não necessariamente matar. Eles ignoraram essa regra quando eles criaram os híbridos na 7ª temporada de The Vampire Diaries, mas a gente finge que isso nunca aconteceu. E depois que o Finn foi adagado. Olá, eu sou a Thay, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao canal, e se você é um inscrito retornando, seja muito bem-vindo de volta. Se você já me acompanha aqui, você sabe que aqui no canal eu gosto de analisar personagens que marcaram a nossa trajetória como telespectadores de séries de alguma forma. Então, os assuntos aqui são geralmente séries ou personagens de séries mais antigas que conquistaram a gente ali na nossa infância, adolescência, ou no comecinho da vida adulta. E hoje a gente vai falar aqui sobre um dos personagens mais curiosos e, na minha opinião, subestimados de uma das melhores séries de fantasia da CW, o Cole Michelson de The Originals, o Irmão Esquecido. The Originals, pra mim, é um artefato histórico de série, sabe? É um exemplo perfeito de como executar um bom spin-off. E, sem sombra de dúvidas, é uma das minhas séries favoritas, apesar de eu ter muita raiva de como eles finalizaram a série. Eu acho que eles sacanearam a gente como fãs na última temporada. Mas, obviamente, como grande admiradora dessa série e dos personagens dela, chegou o momento da gente entrar nesse mundinho de The Original. Eu já fiz alguns vídeos aqui sobre The Vampire Diaries e é óbvio, como fã de uma, eu seria fã da outra. Mas para quem talvez nunca tenha assistido nenhuma dessas duas séries, tenha caído de paraquedas nesse vídeo por algum motivo, tenha decidido assistir ou porque já me acompanha aqui, apesar de nunca ter assistido essa série, eu vou fazer um resumo breve do que se trata esse universo para você entender. O Cole, ele aparece pela primeira vez na série The Vampire Diaries, ou Diários de um Vampiro, ou TVD, como os fãs costumam falar, que é uma série sobre uma menina humana que é uma cópia mágica de uma vampira que desapareceu há mais de um século. E essa vampira teve um caso com 2 irmãos que, quando encontram essa cópia humana, ela fica dividida entre os dois, e então é meio que um triângulo amoroso de fantasia. E no decorrer de TVD, a mitologia, o lore, né, dessa história de vampiros, ele vai evoluindo conforme a série se desenvolve. Até que chega um ponto onde a gente conhece os vampiros originais. Ou seja, dentro dali da história da série, teriam sido as primeiras pessoas a terem se transformado em vampiros, e foram elas que deram origem a toda a linhagem de vampiros que a gente conhece hoje na história. Então, eles criaram todos os vampiros, eles foram os primeiros, nunca houve ninguém antes deles, e por causa disso, eles são os vampiros mais poderosos do mundo. Eles têm poderes que extrapolam muito o que os vampiros que a gente já conhecia na série até ali conseguiam fazer. E essas pessoas que foram transformadas em vampiros através de um feitiço, meu Deus! E essas pessoas que foram transformadas em vampiros através de um feitiço são uma família, são os Michelson. E o Cole é o filho mais novo, é o caçula dessa família. Tecnicamente, tinha um irmão mais novo do que o Cole, só que esse irmão acabou morrendo, então a gente considera o Cole caçula. Esse irmão morre antes da história começar. E eu escolhi o Cole pra gente falar hoje porque ele é provavelmente o personagem mais incompreendido ali dentre todos os irmãos. Ou até mesmo dentro do elenco ali do universo de The Witcher, The Vampire Diaries em geral. E eu diria que isso é porque a maioria das pessoas não enxerga o caráter do Cole de verdade. A gente tem a tendência de simplificar muito a personalidade dele. A questão é que, tal como todos os outros irmãos que são explorados ali dentro de The Originals, existem razões muito persistentes pelas quais o Cole é do jeito que ele é. Ou seja, existe uma justificativa para o comportamento tão violento que ele demonstra. Muita gente, por muito tempo, quando o Cole aparece na série, inclusive, justifica o comportamento do Cole tão violento assim, tão agressivo, por ele ser um Reaper, um estripador. E um Reaper dentro do universo de TVD, eu falo Reaper porque eu sempre assisti as séries legendadas, então eu não tenho certeza se eles dublam para palavras estripador quando dublados e tal. Um Reaper dentro do universo de TVD, ele é o vampiro que não tem controle. Ele é basicamente a versão vampira de um assassino em série, vamos dizer assim. E a questão dele se alimentar das pessoas e matá-las é mais do que saciar uma fome.
ou um desejo de sangue, por assim dizer. É quase como se o Reaper ele tem um ritual muito sádico, né, de como fazer isso com as pessoas. E é meio que tratado na série como quase como se fosse um distúrbio psicológico, sabe. Não necessariamente seria algo que um vampiro faz por única e exclusivamente maldade, é meio que algo que ele não tem o domínio de si, e não necessariamente um Reaper vai ser só uma pessoa má, algo que eles têm que lutar contra. Porque o Cole é extremamente violento e sádico quando ele surge na série, muita gente o classifica como um Reaper. O que eu não acho que é muito acertado, porque sim, o Cole é tecnicamente o vampiro mais violento que aparece até ali. E antes que você esteja se preparando aí pra comentar: "Não, o Klaus é muito mais violento do que o Cole", calma, eu vou explicar por que que eu digo isso. Sim, o Klaus age com tanta violência quanto ele provavelmente já matou a mesma quantidade, se não mais pessoas que o Cole. No entanto, a violência, a agressividade, a crueldade do Klaus, ele é muito mais estratégica. Não que as razões fossem boas, mas ele sempre tinha uma razão para ser ruim. E ele sempre fazia essas coisas porque ele queria ser temido. Ele não achava que ele era capaz de ser amado, então ele queria ser temido. E no fim, as pessoas tinham muito medo dos originais por causa dele em si. Enquanto que o Cole não é exatamente da mesma maneira. Acho que quando o Cole aparece na história, não era talvez uma intenção dos produtores, eh, tornarem ele uma parte importante na história. Eu digo isso porque, diferente dos outros 3 irmãos, do Elijah, da Rebecca e do Klaus, quando eles aparecem em TVD, eles não se deram muito o trabalho de construir um background interessante para o Cole. Eu não me lembro nem mesmo de quando eles mostram as memórias deles, aquelas memórias deles como humanos, do Cole sequer ter falas, do personagem dele sequer falar alguma coisa com os outros irmãos. Era sempre só a Rebecca, o Elijah e o Klaus, e por muito tempo a gente achou que só existiam eles eram os únicos irmãos Michelson. Então, assim, quando ele aparece, ele não tem nenhuma característica muito marcante, a gente não sabe nada sobre ele. Só que isso muda quando eles resolveram criar The Originals, que é uma série que explora os irmãos Michelson. Então, se o Cole não era um Reaper, e se ele não era estrategicamente cruel, por que ele era tão violento? O que justificava isso? Bom, na minha opinião é porque, em primeiro lugar, ele nunca aprendeu a controlar a fome vampírica dele da mesma maneira que os outros irmãos aprenderam. O Klaus, o Elijah e a Rebecca, eles se tornaram cada vez mais psicóticos e cada vez mais sombrios quanto mais tempo eles estavam vivos aqui na Terra. Porém, eles tinham total controle dos desejos deles. Eles nunca faziam algo, ou matavam alguém, ou cometiam algum ato, assim, criminoso, necessariamente por impulsividade, por um instinto impulsivo. Poderia ser um ato emocional, porém era sempre calculado, eles sempre sabiam o que estava acontecendo, sabe. Não era tipo, perder o controle da sua fome, do seu desejo e tal. Eles nunca se alimentavam excessivamente, a não ser que eles quisessem, nunca era algo impulsivo. E na mitologia da série, do universo de TVD, todo vampiro, assim que ele é transformado em vampiro, ele meio que age como um Reaper, né, todos eles meio que agem assim. O novo vampiro, ele é completamente controlado pela fome, pelo desejo, pelos seus, não é instintos a palavra, mas pelos seus sentidos muito mais aguçados, e ele vai matar o que passar pela sua frente simplesmente porque ele tem vontade. Só que eventualmente, conforme o vampiro vai, né, sendo vampiro por mais tempo, eles vão aprendendo a ter mais controle sobre os seus impulsos e tal, a se controlar e a se alimentar apenas, não só apenas quando necessário, mas saber se alimentar de maneira mais moderada, regrada, não necessariamente matar as suas vítimas. E, obviamente, como todos os outros, vão enxergar os humanos como uma bolsa de sangue ou não, vai depender ali, já é da questão do caráter, e se é um vampiro bom, um vampiro mau, e tudo certo. Agora, o Cole, pelo que a gente entende dele assistindo The Originals, ele nunca aprendeu isso, vamos dizer assim. Ele sempre continuou agindo da mesma maneira de quando ele foi transformado em vampiro. E o motivo pelo qual ele nunca tentou aprender a se controlar não era porque ele era um Reaper ou porque ele estava desesperado de fome. Era simplesmente porque ele estava com raiva. Como eu falei, a gente não sabe muita coisa da vida humana do Cole, exceto uma coisa que a gente aprende em The Originals, que na verdade
é algo muito importante. Com exceção da Freya, que a gente vai conhecer depois e até então a gente não sabia da existência, o Cole era o único dos irmãos que praticava magia, que tinha acesso à magia, tinha talento para isso. Todos os irmãos vinham de uma linhagem de bruxas por causa da Esther, da mãe deles. Mas ele foi o único que nasceu com, não sei, o dom de ter a habilidade, conseguiu desenvolver a habilidade de praticar magia junto com a mãe. Só que, no lore de TVD, quando você é transformado em vampiro, você não consegue mais ter acesso à magia. Não existe ser bruxo e vampiro ao mesmo tempo. Porque o vampirismo, ele foi um feitiço que é considerado uma abominação da natureza. E a prática da magia está intrinsecamente conectada com a natureza, com o equilíbrio das coisas, com o respeito aos seus ancestrais. Eles ignoraram essa regra quando eles criaram os híbridos na sétima temporada de The Vampire Diaries, mas a gente finge que isso nunca aconteceu, porque em The Originals essa regra continua valendo. Ou você é um vampiro ou você é um bruxo. Então, quando o Cole foi transformado em vampiro, sem nenhum deles meio que saber que isso iria acontecer, porque nunca tinha havido um vampiro antes, foi um feitiço que a mãe deles criou, ele perdeu essa conexão com a magia, ele perdeu essa habilidade. E o uso, a prática de magia não era só um hobby pro Cole, era parte da identidade dele. Assim como com todos os bruxos que são mostrados na série, magia, todo mundo que é praticante de magia tem isso como muito importante, é um cerne da pessoa. Não só isso, mas a magia era a única coisa que destacava ele dos irmãos, era a única coisa que dava notoriedade para ele dentro daquela família. E era uma conexão que só ele tinha com a mãe deles. Então, fazia com que ele passasse muito tempo com ela, validava a existência dele. Acaba que a raiva do Cole é o mesmo conceito do Klaus sendo um híbrido. O que validava muito a existência do Klaus era o fato dele ter essa conexão com os lobisomens. E depois ele acabasse se tornando um híbrido. Então, do mesmo jeito que a natureza de híbrido foi tirada do Klaus contra a vontade dele, a natureza de bruxo foi tirada do Cole contra a vontade dele. Foi isso que deixou ele com tanto ódio e todo esse, não descontrole, mas vontade de descontar esse ódio no mundo ao redor dele. Não tinha como descontar a raiva dele na Esther, na mãe, porque o Klaus já tinha feito isso. Não conseguiria descontar no Michael, no pai, porque o Michael ia matar ele. Com os irmãos mais velhos, a mesma coisa ia acontecer. Então, no fundo, ele não tinha como extravasar essa raiva dele em ninguém que era responsável pelo que aconteceu. Então, ele liberava essa raiva em pessoas que ele conseguiu atacar, dos humanos. A violência exacerbada que o Cole exibe é a maneira dele de extravasar a raiva, a dor que ele sente. É a maneira dele de escapar do fato dele ter perdido a sua identidade. É a única coisa que tornava ele único. Só que esse comportamento vai chegando a um ponto onde o próprio sadismo vira a identidade dele, porque ele já tá fazendo isso há tanto tempo. E depois que o Finn foi adagado, vez dentro do lore da série, é impossível matar o vampiro original, mas você consegue meio que botá-los em coma, né, com uma adaga mágica específica lá. Quem guardava essas adagas era o Klaus, porque ele é paranoico e psicopata, e quando ele se desentendia com os irmãos, ele simplesmente colocava eles nesse coma com a adaga. E o Finn, que é o irmão mais velho de todos eles, foi o primeiro a ser adagado e o que passou mais tempo, né, 900 anos com a adaga no coração. Enfim, quando o Klaus fez isso com o Finn, foi meio que uma atitude de, como eu posso dizer, respeito não é a palavra correta, mas meio de se impor com os outros irmãos, então todos eles passaram a se comportar porque tinham medo de que fosse acontecer com eles a mesma coisa. E depois que todo mundo aprendeu a se controlar, o Cole meio que era o único que ainda agia dessa maneira. Ele era o único que ainda tinha zero controle porque ele não quis aprender a se controlar. Ele queria se destacar entre os irmãos, ele não podia mais se destacar com a prática de magia porque ele perdeu o acesso à magia. E ele não queria simplesmente abaixar a cabeça e viver à sombra do Klaus da mesma maneira que ele acreditava que o Elijah e a Rebecca viviam. Porém, ele ainda queria se conectar com eles. Só que ele acreditava que a única maneira de fazer isso era ser diferente, era ser único de alguma forma. Ele acreditava que, se ele fosse especial de alguma forma, os irmãos iriam gravitar em torno dele.
Só que isso não funciona, porque já existe essa pessoa dentro da família Michelson e essa pessoa é o Klaus. Então, depois do vampirismo, ele meio que não tinha nenhuma conexão com os outros irmãos. Mais pra frente, em The Originals, a gente descobre que por um tempo ele se separou deles. O Cole, ele foi viajar pelo mundo, ele estudou inúmeras formas de magia, ele aprendeu outras culturas, ele viveu em outros covens. Então ele é, empiricamente, o personagem com maior conhecimento técnico de magia dentro da série. No entanto, durante todo esse tempo, ele não tinha acesso a ela. Ele só tinha conhecimento dela. E ele fez isso para conseguir ainda meio que sentir que ele tinha alguma conexão com a magia. Ele não só conheceu muita coisa, como ele armazenou todo esse conhecimento em vários grimórios que ele fica dando para as bruxas realizarem feitiços para ele. Ele distribui, né? Ele ensina várias coisas para ele ensinou várias coisas para outras bruxas também. Porém, depois de um tempo não era mais o suficiente, porque não era como se ele pudesse praticar através dessas pessoas. Então, depois de um tempo só conhecer, só aprender sobre, já não estava suprindo essa necessidade dentro dele. Então foi quando ele voltou para perto dos irmãos e ele ainda tinha todas as suas frustrações ali não resolvidas. Então, o Cole, voltando a ter o comportamento sádico dele de antes ali próximo aos irmãos, ele acabou se tornando um risco para a família. No momento em que você se torna um risco para a família Michelson, você também se torna obsoleto. E aí o Cole se encontrava numa encruzilhada. Ou ele mantinha essa personalidade impulsiva e agressiva que o diferenciava dos irmãos, mas que também o tornava um risco. Ou ele, sei lá, entrava na linha, tal como a Rebecca, por exemplo, só que viveria à sombra dos irmãos mais velhos pelo resto da eternidade, afinal eles são imortais. E ele nunca toma essa decisão exatamente porque eventualmente ele acaba sendo adagado também, porque eles estão com muito menos que ele vá atrair o Michael até eles. Porque outro ponto da personalidade do Cole também é que ele não gosta de seguir regras, ele não gosta de obedecer. O que é irônico, né? Porque a prática de magia tem muitas regras. O Klaus e o Elijah já comentam em alguns momentos que eles não conseguiram controlar o Cole, porque se você disser pra ele não fazer uma coisa, ele vai fazer exatamente aquilo. Só porque ele quer ser do contra, só porque ele não quer ser conformista. Então, obviamente, ele não seguiu o exemplo da Rebecca e também não se distanciou dos irmãos e acabou tendo que ser colocado em coma. Tal como o Klaus, no fundo, o que o Cole mais queria era a atenção, o que o Cole mais queria era o amor da família. Só que, como ele não conseguiu essa atenção, ele foi se afundando cada vez mais nessa persona que ele criou. Ele foi se tornando cada vez mais imprevisível e trazendo cada vez mais perigo. No fim, ele acabou atraindo o Michael para onde eles estavam. E mesmo quando eles tiraram a adaga do Cole alguns séculos depois, ele persistiu na mesma narrativa, né? Ao ponto dele fazer o Marcel, que na época era uma criança de 11 anos, assistir uma peça onde, quando cada personagem da peça morria, a pessoa que estava ensinando aquele personagem também morria de verdade. Então, nessa instância, ele absolutamente mereceu que colocasse a adaga nele de novo. O que muda o Cole de verdade no final de The Originals é que ele conhece a Davina. Apesar de eu não ser a maior fã do mundo da personagem da Davina, nesse ponto ela é uma virada de chave muito interessante pro Cole, porque, diferente de qualquer outra pessoa, ela escolhe o Cole apenas por ele ser ele. Ela escolhe ele acima de qualquer outra pessoa. E foi esse amor incondicional que foi a chave para que ele mudasse. A Davina realmente o amava muito. O amor dela pelo Cole se tornou parte da existência dela. Talvez a única pessoa que ela ainda amasse da mesma maneira fosse o Marcel, que ela via como uma figura paterna. E ela não se importou com o comportamento errático que o Cole teve no passado. Foi ela quem realmente viu alguma bondade dentro dele e foi capaz de amá-lo. E isso era tudo o que o Cole, era tudo que todos eles queriam desde o princípio. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que eu tenha feito jus a esse personagem. Talvez traga uma perspectiva diferente, que você nunca tinha pensado sobre ele. Mas comenta aqui embaixo o que você achou, se você já assistiu The Originals ou TVD, e se o Cole era um personagem que, sei lá, ganhou o teu coração ou não. Também comenta aqui pra mim quais outros personagens você gostaria que eu trouxesse aqui no canal. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, hypar esse vídeo no YouTube, me ajuda muito. Compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com a sua família. Me ajuda a bater 5.000 inscritos no canal até o final do ano, por favor. E se você ainda não é inscrito, você está esperando, já se inscreve aqui no canal agora, tá?
Aproveita e me segue também lá no Instagram, @soueutai, onde eu falo sobre as séries que eu tô assistindo no momento, livros que eu tô lendo, e se você quiser, me acompanha por lá também. Um beijo e até o próximo vídeo.